A Escola Estadual Newton Miranda, do PCdoB Estado do Pará, apresenta a primeira aula do curso de formação política de base. A realidade do mundo e da vida das pessoas está cada dia mais difícil. É desemprego, fome, falta de moradia, carestia dos alimentos, violência. E a situação em nosso Brasil ainda é pior. Já pensaram por que o Brasil, um dos países mais ricos do mundo, é um dos que tem o povo mais pobre? Temos as maiores extensões de terra e a grande maioria do povo não tem acesso a um pedaço de chão para trabalhar e mesmo para morar. Nossos jovens se formam e não conseguem um emprego. O desemprego é crescente. Milhões de trabalhadores têm de viver de bico porque não conseguem onde trabalhar. O Brasil vive uma crise profunda. A pobreza aumenta. Mais de 50 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza, enquanto os banqueiros e empresários ganham cada vez mais. O lucro dos grandes bancos subiu mais de 36% em 2021. São bilhões de reais que poderiam acabar com a pobreza de toda a população. Por que isso tudo acontece? É o que vamos estudar nesse curso. Para mudar alguma coisa, é preciso conhecer como funciona. Por exemplo, o médico, para curar uma doença, precisa conhecer como funciona o corpo humano, as doenças e agentes que provocam as doenças e os remédios capazes de combater a doença. Da mesma forma, para consertar o defeito de um carro, o mecânico precisa conhecer como funciona o motor e as partes do carro para localizar o defeito e consertar. Da mesma maneira, acontece com a sociedade. Precisamos conhecer como ela funciona, sua organização, suas instituições, suas leis, para identificarmos os problemas e procurar o caminho para solucioná-los. Na sociedade atual, o conhecimento é como uma arma que é utilizada pelas classes dominantes para dominar e oprimir os trabalhadores em geral. A maior fraqueza de uma pessoa é sua ignorância. Por essa razão, o PCdoB procura, através de cursos, debates e palestras, formar seus militantes para que tenham consciência sobre suas ações e atuação, colocando o conhecimento a serviço dos interesses do povo. Na sociedade, existem várias explicações para os problemas que enfrentamos. Uns dizem que as coisas são assim mesmo, que sempre existiram os ricos e os pobres. Há os que dizem que Deus fez assim e devemos nos conformar. Outros já dizem que o problema é a corrupção dos políticos ou a ignorância do povo que não sabe votar e escolher seus representantes. Como saber o que é certo e o que é falso? Na sociedade, é comum encontrarmos ideias falsas, principalmente porque representa o interesse do grupo, da pessoa que não quer divulgar ideias que atrapalham os seus interesses. Por exemplo, o empresário não vai dizer que o salário é baixo porque não tem interesse de elevar o salário de seus empregados. O empresário dos transportes vai dizer que os custos estão muito elevados e precisa elevar o preço das passagens. Hoje em dia, há uma indústria de produção em massa de ideias falsas para confundir as pessoas. São as chamadas fake news. A campanha de Bolsonaro, por exemplo, foi toda baseada em fake news. Divulgam-se milhares de vídeos e mensagens pelo celular com ideias falsas para que as pessoas acreditem nas mentiras como se fossem verdades. Vejam, por exemplo, o que fizeram com o Lula. Acusaram ele de todo tipo de corrupção e depois a própria justiça o inocentou de todas as acusações. O mesmo acontece com as vacinas. Desenvolvem toda uma campanha contra a vacina, mesmo com os maiores especialistas do mundo afirmando serem seguras e a única forma de combater a pandemia. São instrumentos utilizados para impedir que as pessoas lutem por seus interesses e para evitar que as coisas mudem.
Então, para quem luta pelas mudanças, precisa separar as ideias verdadeiras das ideias falsas, para conhecer como funciona a sociedade e encontrar o caminho para as mudanças necessárias. As ideias verdadeiras são as ideias científicas, ou seja, que são comprovadas pela vida, pela prática. Por exemplo, se digo que um homem é ladrão, preciso comprovar que ele rouba, para que a ideia que faço dele seja verdadeira, correta. As ciências são o conjunto de ideias verdadeiras comprovadas pela prática. O conhecimento científico vai se acumulando de geração a geração e é o que possibilita realizar maravilhas como o avião, o celular, a geladeira, etc. O PCdoB orienta toda a sua atuação pela ciência revolucionária. Por isso a importância de que todos os seus militantes conheçam, dominam essa ciência para que a gente possa encontrar o caminho para mudar a sociedade na perspectiva de uma vida melhor para todos e para todas. Assim como em todas as áreas, química, física, mecânica, biologia, existe a ciência social, o estudo do funcionamento e desenvolvimento das sociedades. Estuda como ela funciona e se desenvolve, portanto, com base nela que podemos conhecer o que é falso e verdadeiro entre as ideias difundidas entre as pessoas. Em primeiro lugar, precisamos entender que a sociedade é dividida em classes, ou seja, grupos de pessoas que têm os mesmos interesses. De maneira geral, temos a classe dos empresários, patrões burgueses, de um lado, e dos trabalhadores de outros, operários, camponeses, funcionários, etc. Cada uma dessas classes tem interesse próprio e divulgam ideias de acordo com seus interesses. Por exemplo, para os patrões interessa o lucro maior possível. Para os trabalhadores interessa maiores salários e melhores condições de vida e de trabalho. É interessante notar que o interesse dos empresários é contrário ao dos trabalhadores, ou seja, para ter mais lucro, manter os salários mais baixos. Ao contrário, para que os trabalhadores tenham maiores salários, vai reduzir o lucro dos patrões. A conclusão é que precisamos separar na sociedade as ideias, propostas e soluções que interessam aos trabalhadores das que interessam aos patrões. Cada um procura puxar a sardinha para o seu lado. Então, quando se fala em mudança, é preciso separar a mudança que interessa ao trabalhador da mudança que interessa ao patrão. E na sociedade, é preciso identificar quais pessoas, lideranças, políticos, setores de igrejas, partidos que defendem as mudanças que interessam os trabalhadores das que interessam os patrões, porque, de maneira geral, todos defendem mudanças.